Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Abra, por favor, a sua Bíblia no Salmo de número 84. Eu vou virar o microfone, porque não é chatice, não. É porque eu costumo com ele desse lado. Aí, se eu pôr ele do lado de cá, eu dou nele um tapa toda hora e acabo jogando ele no chão. Salmo de número 84. Por favor. Livro dos Salmos. Salmo de número 84, que já está ali. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os teus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta-me a oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Amém? Podeis assentar, meus irmãos. Meus queridos, eu quero louvar a Deus pela oportunidade que o Senhor nos concede de estar com os irmãos aqui neste final de semana. Obrigado, meu querido. Nesta Escola Bíblica de Obreiros e Membros. Quero louvar a Deus sempre pela vida do pastor Suimar, que nos dá a liberdade de estar entre os irmãos. Quero glorificar o nome do Senhor pela vida do pastor Ladstone, que é um amigo que o Senhor nos deu e que tem sido um canal de bênção para a minha vida e para a vida da minha família. Irmã Cíntia, Deus abençoe toda a família, em nome de Jesus. Glórias a Jesus pelo nosso querido irmão presbítero Clemerson, que ele falou uns negócios aqui no começo que acabou me colocando medo também. Porque eu já prego há alguns anos e ensino, e sempre tenho uma friagem na barriga, o estômago ainda mexe quando eu vou ministrar, sempre. Eu fico preocupado e mexo com uma coisa, estudo, e depois, quando chego, e foi bom que ele ministrou primeiro, que enquanto ele foi ministrando, eu fui fazendo, falando, ajustando outras coisas aqui, anotando algumas coisas. Mas glória a Deus, meu querido, pela sua vida, glória a Deus pela instrumentalidade da sua vida que o Espírito Santo usou para nós aqui. Eu louvo a Deus por cada um dos irmãos. Eu não vou citar o nome aqui de pessoas que eu conheço, um dia desse eu achei umas fotos minhas de muito tempo atrás aqui, então eu conheço uma turma por aqui afora, né? Eu estou muito grato a Deus pela vida do pastor Ladstone, por esta igreja de Somerville, porque nós estamos gravando as lições do terceiro trimestre aqui, ali na office do pastor Ladstone. O Josimar está doando um tempo dele para a gente. Hoje a gente ia gravar na parte da tarde, só que eu cheguei bem tarde de uma viagem que estava fazendo. Foi a conta de tomar banho e vir para cá. A minha esposa, a Gil,
não deu para vir justamente porque a gente chegou mesmo em casa, já era mais de 5 horas lá em Framingham para arrumar e vir para cá. Mas amanhã pela manhã nós estaremos aqui. E durante essa semana que vem agora, eu e Josimar vamos, em nome de Jesus, dar continuidade a fim que a gente conclua o nosso trimestre. Meus queridos, o tema desta EBON é um tema muito oportuno, muito importante e necessário para os nossos dias, restaurando o altar do Senhor. E amanhã eu quero falar sobre algumas coisas, eu anotei aqui algumas coisas que nos capacitam, que nos oportunizam, nos dão condições de restaurar o altar do Senhor, e eu quero falar um pouco sobre isso amanhã. A mim me cabe, eu quero ser bem fiel à programação que o pastor Ladstone me passou, a mim me cabe falar agora aqui sobre, aí na página 4 da apostila que vocês estão em mãos, tem a paginação, que como disse o presbítero Clemerson, na página 4, nós vamos tratar aí sobre os significados do altar. É muito importante nós pensarmos sobre os significados do altar, porque quando nós estudamos bibliologia, quando estudamos hermenêutica, bibliologia é o estudo da Bíblia, hermenêutica é a arte de interpretar o texto bíblico, nós aprendemos que existe entre o texto de quando ele foi escrito e nós, existe alguns abismos. E existe um abismo chamado de abismo temporal e abismo cultural, que nos faz ter a necessidade de compreender qual é a aplicação prática daquilo que foi escrito, principalmente no Antigo Testamento, para os nossos dias. É claro que esta linguagem, falar sobre altar para nós que somos crentes, é uma linguagem muito comum, porque é uma linguagem que já envolve realmente a nossa vivência diária na vida cristã. Mas é importante compreendermos o altar no Antigo Testamento e qual o significado disso para os nossos dias, uma vez que nós sabemos que é até impossível hoje a gente construir um altar aí e sair oferecendo um animal. No mínimo, a Sociedade Protetora dos Animais vai protestar contra a gente e nós teremos um problema, e sabemos muito bem que isso está totalmente deslocado do nosso contexto. Mas, na própria apostila, nos apresenta aí algumas coisas sobre o altar. O altar é um lugar para desafios, tais como entrega, sacrifício, aliança. O altar, é necessário salientar esse significado do altar para os dias atuais e evidenciar um tempo de entrega, evidenciar que precisamos viver este tempo de entrega. Aí na nossa apostila também, quem montou aí para a gente a apostila, quem escreveu, deixou claro e com muita propriedade que o próprio Senhor tem nos convocado para estar diante dele, diante do altar dele, para sermos tocados no altar. Eu sei que quando falamos sobre o altar, a ideia, e eu vou falar algumas coisas sobre isso aqui, a ideia é que nós oferecemos no altar. Eu tenho ensinado que nós precisamos compreender que tudo que nós fazemos na vida cristã, nós não fazemos para Deus. O presbítero Clemerson tocou aqui num ponto importante da vida cristã, que é a santificação. E quando nós falamos de santificação, parece que alguns têm um entendimento que nós nos santificamos para agradar a Deus. E que se nós não nos santificarmos, Deus não vai se agradar, Deus não vai ficar satisfeito. Então fica parecendo que a gente está sempre fazendo alguma coisa na vida cristã para Deus e não para nós mesmos. Na verdade, tudo que nós fazemos na vida cristã tem um reflexo mais em nós do que em Deus. É claro que nós fazemos algumas coisas na vida cristã, principalmente aquilo que é voltado para as disciplinas espirituais,
a partir daquilo que Deus determina como princípio. Mas todo princípio de vida que Deus determina para nós é para o nosso benefício. E eu quero falar isso de forma bem comum, bem comum. Hoje, nós estávamos voltando de viagem e eu tenho conversado com a nossa filha, que está com a gente aqui, a Débora, falando com ela sobre questões de alimentação. A gente tem um ritmo de alimentação em nossa casa no Brasil e a gente não veio definitivamente ainda, então a gente não está vivendo aquilo que é o nosso próprio cultura de vida, de alimentação e de diversas outras coisas. E aí eu falei com ela, você está exagerando um pouquinho. E quando foi ontem, ela me pediu para comprar uma coisa doce para ela comer. Eu falei, não vou comprar. E aí ela olhou assustada, eu falei, não é pelo dinheiro. Não é pelo dinheiro. Não que eu tenha tanto dinheiro assim, viu, gente? Fiquem tranquilos. Não é pelo valor. É pela sua saúde. Então, quando a gente estabelece algum critério, nesse caso, de alimentação para os filhos, pode ficar parecendo que é chatice de pai. Ou que é porque o pai não quer gastar o dinheiro com aquilo que ele não julga ser importante para ele, mas é importante para o filho. Só que os nossos pais, dessa turma aí que já passou dos 40, quando a gente perguntava muito sobre uma coisa e dizia, eu não estou entendendo, eles diziam assim, não tem importância não, quando você crescer você vai entender. E tem coisas que eu realmente entendi, tem outras que eu não entendi, mas eu percebi que não era para entender mesmo. Então, está tudo certo. O que eu quero que a gente entenda é que quando nós criamos alguns critérios para os filhos, mesmo que momentaneamente não são agradáveis para eles, são importantes. E nós estamos, na verdade, sempre, quem é pai e mãe de verdade sabe disso, estamos, na verdade, sempre pensando neles, no bem-estar deles. Nós precisamos reformular algumas coisas na nossa mentalidade cristã para nós compreendermos que tudo que Deus pede a nós e estabelece como princípio, na verdade, se a gente não fizer isso, não vai mudar nada na vida de Deus. Entendeu? Nada. Eu vou levar aqui assim, bem de escola bíblica mesmo, estudo bíblico mesmo, escola bíblica. Não muda nada em Deus. Se eu quiser ou não quiser santificar a minha vida, isso em Deus não muda nada. Se eu quiser ou não restaurar o meu altar, isso em Deus não muda nada. Se eu quiser ou não quiser oferecer sacrifícios e ofertas a Deus, isso não muda nada, nada. Em Deus não muda nada. Deus continua sendo Deus, mesmo que tudo esteja fora daquilo que é a sua vontade. Por exemplo, quando lemos a história do profeta Isaías, Deus ordenou o profeta Isaías que ele deveria profetizar durante 3 anos sem a capa de profeta. Isaías, algumas versões dizem que ele profetizou nu. Só que ele não profetizou nu, despido, sem roupa. Não, ele profetizou sem a capa de profeta. O profeta tinha uma capa e ele profetizou sem a capa de profeta. E ele continuava profetizando. Então o povo olhava para Isaías, via Isaías sem a capa e pensava, Isaías não é mais profeta, ele está sem a capa. Mas Isaías continuava profetizando. O que Deus queria ensinar para Israel era o seguinte: assim como Isaías continua profetizando sem a capa, porque mesmo sem a capa ele continua sendo profeta, eu continuo sendo Deus, mesmo que vocês não me adorem. Mesmo que eu não seja o Deus de vocês, eu continuo sendo Deus. Então isso não muda nada em Deus. Nós precisamos compreender isso assim de forma plena, porque isso muda tudo na nossa vida. Porque às vezes a gente tem o senso de fazer algumas coisas como se a gente tivesse que fazer para beneficiar Deus em alguma coisa. Não é Deus que é o beneficiado. Nós é que somos beneficiados em tudo. Israel não entendeu isto. Só para você ter uma ideia, quando Deus proibiu Israel de comer carne de porco no deserto, tinha um fator para Israel. Um fator, Deus estava visando preservar a saúde de Israel. Se você ler Deuteronômio, se não me falha a memória, capítulo 3 e versículo 14. Irmãos,
Eu vou fazer questão de pedir. Coloca para mim, por favor, deixa eu ver se é esse mesmo. Deuteronômio, capítulo 3. Não. Capítulo 23. Deuteronômio, capítulo 23. Me fugiu da mente o texto aqui. Mas o texto diz assim, se jogarem que alguém que estiver aí no Google aí, olha para mim, Josimar, por favor, que dá certo aí. E entre as tuas armas terás uma pá. E tem uma versão que diz assim, e entre as tuas armas terás um porrete. E quando estiveres fora, agachado, volvendo-te, cobrirá aquilo que... Aí, ó, tá aí. Deuteronômio 23 e 13. Presta atenção nesse versículo, gente. E entre as tuas armas terás um porrete. Essa parece que é a Almeida Revista e Corrigida. Ou essa que está projetada ali é a corrigida, não é? Eu quero uma da atualizada, que fala assim, e entre as tuas armas terás uma pá. Revista e corrigida. Dentre as tuas armas, revista e corrigida, pastor Ledson. E entre as tuas armas terás uma pá. Ei, gente, esse povo da mídia é bom demais. E será que quando estiveres assentado fora, então com ela cavarás, e virando-te cobrirás o que defecaste. Olha só, isso aqui é uma lei de Deus. É uma ordem de Deus. Eu estava lecionando de história de Israel e falando sobre a legislação, e quando eu li esse texto, um aluno falou comigo que isso aí é a lei do gato. Deus falou com Israel o seguinte, quando vocês forem defecar, quando vocês forem depositar os vossos excrementos, quando vocês forem fazer cocô, para todo mundo entender, até as crianças entenderem, saiam do arraial. Vocês têm que sair do arraial. E vocês vão defecar e vão cobrir aquilo que vocês defecaram. Esta lei era uma ordem de Deus. Só que esta é uma lei de ordem sanitária. Deus estava dizendo o seguinte, olha, saiu do Egito entre 2 milhões e meio e 3 milhões de pessoas. Imagine aquele povo defecando no deserto, sem latrina, sem privada, sem banheiro, sem fossa séptica, sem nada disso. Que bagunça que é virar aquele deserto. E outra coisa, isso traria doenças para o povo. Aí Deus diz, vocês não vão defecar no arraial. Vocês vão sair do arraial e vão defecar lá fora do arraial, onde Israel estava acampado. E além de defecar lá fora, vocês vão cavar e vão cobrir aquilo que vocês defecaram. O que Deus está fazendo? Deus está cuidando da saúde de Israel. Israel não entendeu isto, mas Deus estava cuidando da saúde deles. Deus queria que eles não tinham um sistema de esgoto, de rede de esgoto, de saúde pública organizado. Então Deus estava cuidando da saúde deles. O que eu quero que você entenda? Eu vou falar como eu falo quando estou lecionando história de Israel. Gente, Deus está preocupado com a gente até quando a gente está fazendo cocô. Deus está preocupado com a saúde da gente. Se nós entendermos isto, vira uma chave na nossa cabeça. Para a gente não ter a vida cristã como algo pesado. João disse que os mandamentos do Senhor não são pesados. Vida cristã não é para escravizar a gente, para deixar a gente depressivo, não. Vida cristã é libertação para a nossa vida em todas as áreas. Em todas as áreas da nossa vida nós devemos ser livres. Então eu penso que ditas estas palavras, eu penso que a gente pode falar de altar. Altar, a palavra altar, em hebraico, é misbeá. Misbeá. Isso aqui é só uma informação para você entender onde eu quero chegar. Não precisa preocupar com isso aqui, não. A palavra misbeá em hebraico, ela é interessante porque quando a gente faz a transliteração dela e tira as vogais e usa só as consoantes, nós temos 4 princípios do altar. A letra M, vem de merilá, que quer dizer
perdão. Eu estou falando sobre o significado do altar. A letra Z vem de zerut, que quer dizer retidão. A letra B vem de beraca ou baraka, que quer dizer bênção. E a letra H vem de raim, que quer dizer vida. Então, no altar, quando Deus estabelece um altar, Deus não quer só que a gente chega, não era o desejo de Deus, aliás, só que o ofertante fizesse um altar e chegasse para sacrificar. Havia algumas prescrições de Deus para o sacrifício de animais no altar. Primeiro, o animal tinha que ser do próprio rebanho. Não podia ser do rebanho dos outros. Tinha que ser do seu próprio rebanho. Segundo, o animal tinha que ser de, no máximo, 1 ano de vida. Não podia ser um animal velho. Isso quer dizer que Deus sempre quer um sacrifício novo. Eu vou repetir isso para você entender. Deus sempre quer um sacrifício novo. O que você sacrificou ontem, esquece, já era. Deus quer um sacrifício hoje de novo. O sacrifício de hoje é só para hoje. Amanhã é outro sacrifício. Deus sempre quer um sacrifício novo. O animal tinha que ser no máximo 1 ano. E o animal tinha que ser limpo. Não podia ter mancha, não podia ter alguma deficiência. Tinha que ser um animal limpo, perfeito. Um animal puro. Aí a gente pensa, mas isso não era muito ruim para o ofertante tirar do altar dele, tirar do rebanho dele e levar para o altar e sacrificar? É claro que não. O ofertante tinha que pensar o seguinte: eu estou levando no altar aquilo que Deus tem me dado. Eu estou levando no altar o animal do rebanho que Deus tem me dado. Porque se ele estava sacrificando, é porque Deus tinha lhe dado. Outra coisa interessante da gente entender desse sacrifício no altar é que Deus não exigiu de ninguém um só tipo de animal. Eles podiam sacrificar um boi, podiam sacrificar um novilho, podiam sacrificar um cabrito, podiam sacrificar um cordeiro, podiam sacrificar uma pomba e podiam sacrificar uma rolinha. Se o camarada não tivesse dinheiro para o boi, talvez ele tinha para o novilho. Se ele não tivesse para o novilho, possivelmente ele tinha para o cabrito. Se ele não tivesse para o cabrito, ele tinha para o cordeiro. Se ele não tivesse para o cordeiro uma pomba, aí sim. Mas se de tudo ele não tivesse para a pomba, pelo menos uma rolinha ele sacrificava. Quem chegava com uma rolinha ou com uma pomba, e quem chegava com um boi, com um novilho, com um cabrito ou com um carneiro, oferecia sacrifício de igual modo. Diante do altar de Deus, todos são iguais. Isso é algo lindo do altar. O altar nos coloca iguais. A gente sabe que na vida cotidiana, nós somos diferentes. Temos dons e talentos diferentes. E eu gosto de pensar nessa questão de dons e talentos. Às vezes a gente vê alguém exercer o seu dom e pensa, se eu tivesse esse dom. E talvez você nunca vai ter. Mas você tem outros dons que aquela pessoa não tem. E ela nunca terá alguns dons que você tem. E Paulo fala sobre isso, que Deus distribuiu a cada um dons conforme a sua vontade. Então a gente não tem que ter inveja do dom do outro, não tem que preocupar com o dom do outro. Não, a gente tem que usar os dons, descobrir os nossos dons e usar os dons que Deus nos deu. Mas isso nos faz ser diferentes. Isso nos faz ser diferentes. Nos faz. Uns são altos, baixos, claros, escuros. Uns são mais magrinhos, outros mais cheinhos. Uns são faladores, outros mais calados. Não interessa. Somos diferentes. E essas diferenças, às vezes, aos olhos humanos, elas são evidenciadas. Por quê? Porque, às vezes, eu gosto de quem fala mais. E aí, aquela pessoa que fala pouco, eu falo, nossa, mas essa pessoa fala pouco demais, que chatice. Mas não é que essa pessoa é chata, é porque eu gosto de quem fala mais. Mas se eu gostar de quem fala menos, eu vou achar quem fala mais falastrão demais. Eu falo, não, bom é estar perto do irmão fulano de tal, ele fica mais caladinho, só fala quando precisa, tudo que ele fala a gente tem que dar atenção. Então, mas por quê? Porque essas diferenças, elas são relevantes aos olhos dos seres humanos.
Diante de Deus, não. Diante do altar de Deus não tem quem fala mais ou menos, quem é alto, baixo, mais magrinho, mais cheinho. Diante do altar de Deus todo mundo chega com sacrifício e todo mundo é igual. Se tem um momento que nós somos todos iguais diante de Deus, é na hora da adoração. Na hora que estamos diante do altar. O altar, então, tem um significado para os nossos dias como o lugar de conceder e receber perdão. O altar é o lugar onde nós concedemos perdão também. Porque a Bíblia já nos ensina que se a gente for entregar a oferta e não tiver em paz com o irmão, o que a gente tem que fazer? Deixa a oferta ali no altar. Não põe a oferta sobre o altar. E eu explico já por quê. Deixa a oferta ali embaixo, perto do altar, vai lá e conserta com o irmão e volta, porque Deus não vai receber a sua oferta. Então o altar não é só lugar de receber perdão. O altar é o lugar de conceder perdão. Toda vez que nós chegamos diante do altar do Senhor, e isso é claro que é de forma figurada, de forma metafórica, toda vez que eu chego diante do altar do Senhor, eu estou dizendo, eu estou em paz com todos. Eu não tenho problema com ninguém. Eu estou tranquilo, Senhor, por isso está aqui a minha oferta, pode receber a minha oferta. E o Deus que conhece a minha vida e que sonda os meus pensamentos, Ele olha para mim e diz, então dá cá a sua oferta, porque eu sei que você está em paz. Eu sei que você não brigou com ninguém, eu sei que está tudo tranquilo, eu sei que tem uns aí até que talvez não goste de você, mas não tem nada a ver com você, tem a ver com ele. Então entrega a sua oferta aqui. Altar é lugar de receber e conceder perdão. Altar é o lugar de andar em integridade. Integridade. Lá no Santo dos Santos, quando o sumo sacerdote, uma vez por ano, ia oferecer o sacrifício, amanhã eu quero falar um pouco sobre o altar no tabernáculo, os dois altares do tabernáculo. Antes de oferecer o sacrifício, ele tinha que passar na pia de bronze. Ele tinha que se lavar. Ele chegava diante de Deus em integridade. Limpo. Irmãos, não há nada melhor do que ter a nossa consciência limpa diante de Deus. É claro que a Bíblia diz que nenhum de nós pode dizer que não pecamos. Mas é ter aquela consciência de que eu me arrependi dos meus pecados. O sangue de Jesus Cristo já me cobriu e me purificou de todo o pecado. Eu posso chegar diante de Deus. Aí o escritor aos Hebreus diz assim, portanto agora, entremos diante dele com plena liberdade, inteira certeza de fé. Altar é lugar também de receber bênçãos. Agora, quer maior bênção do que o perdão? Só que com o perdão vem outras bênçãos. O texto do Salmo 84 que lemos, eu gosto desse salmo, porque o salmista diz assim, o Senhor não sonega bem nenhum aos que andam retamente. O que é sonegar? É pagar aquilo que é o dever. A gente lembra muito de gente que só nega imposto, que não paga o imposto que deve. Aí o salmista está dizendo assim, não que Deus é obrigado, mas Deus é tão reto que quando ele vê alguém andando em retidão, se esforçando para andar em retidão diante dele, Deus não consegue reter a bênção, porque ele olha e diz, não, ele compareceu diante do altar, está em retidão, ele está com as mãos limpas, então eu vou liberar a bênção. Altar é lugar também de vida abundante. Vida abundante. No altar, uma vida é entregue. E o reflexo desta vida que está sendo entregue é que ela gera vida abundante para quem está oferecendo o seu sacrifício no altar. Às vezes nós temos medo de oferecer, porque nós, como seres humanos, a gente acaba assim ficando... Lá das Minas Gerais, de onde eu venho, na verdade, a gente diz que gato escaldado de água quente tem medo de água fria, não é verdade? A gente, às vezes, é tão decepcionado por pessoas, por gente, que talvez a gente se entrega, a gente se esforça, que a gente se doa, e essas pessoas nos decepcionam, e sem perceber. As ciências que estudam comportamento humano ensinam sobre isso.
Como eu sou estudioso de comportamento humano, sou terapeuta, eu aprendi e ensino sobre isso. Sem perceber as coisas que nós vivemos na comunhão, e eu vou falar aqui só da comunidade de fé. Não vou nem partir lá para as relações sociais fora da igreja. Nesse ambiente de comunidade de fé, às vezes nós nos frustramos com algumas atitudes, com alguns comportamentos. Isso sempre vai acontecer. Sempre aconteceu e sempre vai acontecer. E por que sempre aconteceu e sempre vai acontecer? Para gerar em nós maturidade. Para gerar em nós maturidade. Tem coisa que não pode ficar te importunando mais, irmão. Ah, pastor, mas eu fui traído de novo, mas você não aprendeu ainda, então? Não. Tem coisas que não pode mais te incomodar. A gente tem que crescer, tem que amadurecer. A gente não pode ser aqueles bebezinhos que ficam chorando sempre pelas mesmas coisas. Tem hora que a gente tem que balançar a cabeça e falar, não, peraí, eu cresci. Eu já passei desse estágio. Eu já passei desse estágio. Então, só que essas relações que nos decepcionam vão sendo captadas pelo nosso inconsciente. E às vezes nós agimos com Deus com as restrições pelo medo que temos por causa das decepções que nós sofremos. Aí a gente não se entrega totalmente. A gente não se doa totalmente. Porque o nosso inconsciente está dizendo, ó, você já fez isso, não foi bom, não foi legal. Só que, irmãos, com Deus, a gente não precisa ter restrições. Nós precisamos nutrir o relacionamento com Deus. Eu vou usar um termo bem popular. Onde a gente se joga. Se joga no altar, se joga diante de Deus, se lança aos pés do Senhor. Não tenha medo. A gente precisa, nós estamos precisando. Eu estava conversando com a Débora nessa viagem, aproveitando a viagem, e falando com ela, nós precisamos fazer com que essa geração entenda o poder de realmente entregarmos a nossa vida nas mãos do Senhor, colocarmos tudo diante do altar de Deus. Nós precisamos fazer com que essa geração entenda que a nossa dependência de Deus não pode ser restrita, tem que ser irrestrita. E não é por causa de uma norma ministerial, não é por causa de uma norma eclesiástica, não é por causa de uma norma pastoral, é por desejo da alma. Nós precisamos querer nos entregar no altar de Deus por completo. Nós temos que nos lançar de verdade. Nós não podemos viver restritos. Eu às vezes pergunto, não vou perguntar aqui hoje, mas às vezes eu pergunto, vocês acham que Deus pede muito ou pouco? Aí tem uns que respondem, eu acho que Deus pede pouco. Poucos respondem, eu acho que Deus pede muito. Eu aprendi que Deus não pede pouco e nem muito. Deus pede tudo. Deus não pede pouco e nem muito. Deus pede tudo. Não adianta, e é isso que eu quero que a gente entenda, e essa é a minha primeira fala hoje, é para a gente falar amanhã o que está na programação. Não adianta nós tentarmos restaurar um altar se a gente não souber por que eu quero restaurar esse altar. Qual é o meu objetivo? Eu vou restaurar o altar só para dizer que tem um altar bonito? Ou eu vou restaurar o altar porque antes de restaurar o altar, há um desejo em mim de me entregar no altar restaurado? O altar, ele é restaurado para um objetivo. Para um objetivo. Então, 3 coisas aconteciam no altar. E o Salmo 84 vai nos indicar isto. O salmista diz assim, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolha os teus filhotes. Os teus altares, Deus meu e Senhor meu. O salmista está dizendo assim, na sua casa, o pardal encontrou um lar, a andorinha encontrou um lugar para acolher os filhotes, mas eu encontrei os teus altares. O salmista está dizendo assim, só encontra, meus irmãos, nós só encontramos aquilo que nós
procuramos. Jeremias disse assim: achadas as tuas palavras, logo as comi, e foram como gozo e alegria para o meu coração, porque pelo teu nome me chamo, ó Senhor dos exércitos. O salmista está dizendo assim: eu cheguei na tua casa e eu comecei a procurar um altar. Eu vi que o pardal encontrou um lar. Eu vi que a andorinha encontrou um ninho, mas eu não quero só um lar na tua casa. Eu não quero só um ninho, um lugar para ser acolhido. Eu quero o teu altar. Eu quero e eu busco e eu procuro o teu altar. 3 coisas aconteciam no altar. Primeiro, o altar era o lugar de sacrificar. E só se sacrificava no altar aquilo que já tinha levado. O salmista está dizendo: eu estou na tua casa. Por que ele fala casa de Deus aqui? Porque a casa de Deus é um lugar importante para a prática de vida cristã. Porque a casa de Deus é o lugar onde nós estamos entregues ao culto. Glória a Deus, aleluia. Ai, pastor, mas eu não cultuo na igreja, mas eu cultuo na minha casa. Não vem com essa. Porque se aqui, que é um ambiente todo preparado, todo envolvido para este ambiente, para este momento, às vezes a gente tem algumas dificuldades. Imagine-se em casa, onde tem tantos afazeres, a gente vai conseguir realmente se entregar à adoração como na casa de Deus. Aqui é o lugar onde todos nós devemos nos entregar à adoração. Ei, deixa eu te dizer uma coisa: se eu e você não encontrarmos o altar de Deus aqui, em lugar nenhum a gente vai conseguir encontrar. Não tem um lugar onde o altar de Deus está mais visível. Não tem um lugar onde o altar de Deus está mais acessível do que o templo. Não tem. Não tem. Aí o salmista diz: eu encontro o teu altar. Eu quero o teu altar, eu vou sacrificar, Deus. Segundo, o altar é o lugar de matar a carne. O altar é o lugar onde a carne morre. O altar é o lugar onde a carne não fica viva. O altar é o lugar onde a carne não tem ocasião. O altar é o lugar onde a carne se cala. O altar é o lugar onde a carne perde força. Sabe por que tem muito crente que a carne é mais forte do que o espírito? Porque ele não coloca a carne no altar. Eu descobri, irmãos, que quando eu luto contra o pecado, eu sempre vou perder. Porque eu não tenho força para vencer o pecado. Só houve um homem que venceu o pecado, um homem que se encarnou e venceu o pecado, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, qual é a minha única chance de vencer o pecado? É correr para Cristo e me entregar no altar dele, dizendo: receba aqui a minha carne, mata a minha carne, crucifica a minha carne, acaba com a minha carne, silencia a minha carne, enfraquece a minha carne, faça com que a minha carne perca força. O altar é o lugar onde a carne morre. Se eu e você queremos vencer a carne, não tem outra opção a não ser correr para o altar. Entregar a carne no altar. E tem uma coisa: no altar, a carne pode até chegar viva. Porque o sacrifício até chegava vivo no altar. Mas o ofertante não saía dali enquanto o sacrifício estivesse vivo. Até porque, se está vivo, nem sacrifício é ainda, é só uma vítima. É só uma vítima. Só passa a ser um sacrifício, só passa a ser uma oferta quando é imolado. Então, não saia do altar enquanto você não perceber que a carne morreu. Não saia do altar enquanto você não perceber que a carne está morta. Enquanto você não fala: carne, você está aí, e ela fica caladinha. Enquanto você perceber a carne reagindo, a carne falando, a carne fazendo. Aí, para pastor, mas como eu percebo isso? Aí você tem que ler Gálatas. Gálatas capítulo 5, onde Paulo fala sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Enquanto a carne estiver viva, não saia do altar. E o altar é o lugar da glória de Deus. 2 coisas aconteciam no altar que o ofertante sabia se Deus tinha recebido o sacrifício dele ou não. A primeira coisa, ele trazia o sacrifício, era do rebanho dele. No máximo 1 ano de vida. Qualquer um dos animais que nós já falamos aqui. Ele tirava do rebanho dele. Mas quando ele trazia para o altar, estava na posse dele. Ele chegava,
sacrificava a vítima e colocava sobre o altar. Quando ele colocava a vítima sobre o altar, aquele sacrifício já não era mais dele, era de Deus. Porque o altar era de Deus. Então tudo que tocava no altar também pertencia a Deus. Então quando ele colocava a vítima sobre o altar, era de Deus. Ele não podia mais mexer na vítima. Não podia mais mexer no sacrifício. Então ele dava um passinho para trás e esperava. Como ele sabia que Deus estava recebendo o sacrifício e se agradando do sacrifício dele naquele altar. Primeiro, uma fumaça descia e envolvia o sacrifício. Era a fumaça da glória de Deus que descia sobre o sacrifício. Ela descia e envolvia o sacrifício. Quando ela descia no altar, irmãos, eu vou falar disso aqui amanhã. No altar não tem conversa. No altar, quando Deus desce no altar, é o lugar de silêncio. Aliás, quando o ofertante coloca o sacrifício sobre o altar, é o lugar de silêncio, de contemplação. É o lugar de ver o que Deus vai fazer. Aleluia. Aí Deus descia com a fumaça da glória. E o ofertante ficava ali. De repente, a fumaça começava a subir e não podia se dissipar. Às vezes, se o vento viesse, começava a espalhar a fumaça, mas de repente ela subia e não se dissipava. O ofertante sabia: Deus está recebendo o meu sacrifício. Deus está recebendo o meu sacrifício. Agora, pastor, eu pedi os meninos do grupo de novo para cantar um, eu posso pedir para eles virem aqui agora, que eu já vou já. Então vem cá agora, vocês, por favor, gente. Cadê os instrumentistas, o tecladista aqui, o baterista, né, Vitinho? O altar é um lugar de entrega. Aí Paulo fala em Romanos, capítulo 12. Eu disse que o altar é o lugar onde a carne morre. E morre por completo. Aí Romanos capítulo 12, Paulo fala assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo. Vai só no, isso aí, só aí, por enquanto. Que apresenteis o vosso corpo como sacrifício, vivo, santo e agradável a Deus. Eu não vou falar isso aqui agora, depois ele fala: para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós precisamos mudar algumas coisas na nossa mente. Embora a gente use essa terminologia sacrifício, e é um sacrifício mesmo, porque é aquilo que nos custa alguma coisa. Nós precisamos entender que para Deus, foi por isso que eu comecei falando sobre nós compreendemos que o que nós fazemos para Deus, a gente faz melhor, a gente faz, na verdade, é para nós, e não para que Ele seja beneficiado. Por que que a gente tem essa ideia de que tudo para Deus é difícil? Tudo para Deus é complicado, nos custa muito. Não, gente. Eu sei que a gente fala sacrifício de louvor, eu sei que é. E por que quando a gente vai falar das coisas do mundo, a gente fala dos prazeres da carne? Por que para o mundo são os prazeres e para Deus é sacrifício? Em nome de Jesus, eu quero que você saia daqui nesta noite com a sua mentalidade mudada em relação a isso. Vamos falar sério, isso aqui é sacrifício, gente. Está num ambiente desse, está num culto desse, mesmo como alguém que eu cheguei no aeroporto, cheguei de viagem, eu estou acordado desde 1h30 da manhã, viagem cansativa, aí cheguei, tem que tomar banho, eu vou porque, eu tenho que fazer sacrifício. Que sacrifício, gente? Que sacrifício o quê? É a minha alma que é alimentada quando eu chego nesse lugar. É a minha alma que sente prazer na presença do altar. É a minha alma que fica jubilosa quando a glória de Deus vem sobre a nossa vida. A presença de Deus alimenta o meu
meu ser. Aleluia, aleluia. Eu estou caminhando para encerrar, porque a gente tem que ir embora para voltar amanhã. Porque por mim eu virava à noite, eu ficava. Porque quando eu estou na casa de Deus, é como se as minhas forças fossem restauradas. O sono vai embora, a presença de Deus. A gente tem que virar essa chave na nossa cabeça. É um altar de Deus, mas é o lugar da comunhão, é o lugar da presença, é o lugar do vigor, é o lugar da bênção, é o lugar da glória, é o lugar da atuação de Deus na nossa vida. Aí o salmista diz: eu prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade, porque vale mais um dia na tua casa do que 1000 em outras partes. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Tem alguém aí que a alma está clamando por Deus? Tem alguém aí que a alma está clamando por Deus, e nem é para ser abençoado, é só para sentir a presença, é só para dizer: vem a tua presença, vem a tua presença, vem a tua presença sobre a minha vida. Eu estou diante do altar só por causa da tua presença. Eu estou diante do altar só porque é o lugar onde eu me envolvo na tua glória. Para que restaurar o altar se não tiver desejo, sede, se não quiser Deus de verdade? Aleluia, aleluia, aleluia. Você pode ficar de pé, por favor, e eu vou encerrar. Oremandala gasu yandarabahala gashai. Ture canture kendoro mandala gaste yandarabagal. Ragasu yandarabaha gashure kandaramandala gasura. Tem um altar de Deus aqui hoje. Palavras não podem explicar. Ele leva ao Pai as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração. ó Jesus, Ó Jesus, a ti confesso, diga isto, não dá pra sem sentir. Sem sentir a tua presença no meu ser. Sou eterno, dependente, ser humano tão carente. diga: estou de novo aqui, Senhor, Estou de novo aqui, e eu quero. e quero seu poder. Deixa eu ouvir a tua voz, deixa eu ouvir a tua voz dizer: ainda que pra te servir, Jesus, eu tenho que chorar. te servirei, porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas Meus olhos vêm molhar. como sinal, que tu estás neste lugar. Deus não rejeita oração. Oração é alimento. Eu nunca vi o justo sem resposta ou
simplesmente. Oh, receba a graça. Receba a graça de Deus. Receba a unção de Deus. Hoje o altar já começou a ser restaurado. Não importa, não importa, louve seu louvor. Invade o céu. Porque Deus aí na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Só Ele trabalha. Caminha contigo de noite ou de dia. Ergue as suas mãos. Começa a cantar. Oh, aleluia. 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 Receba a glória de Deus no altar. No altar. No altar. No altar. A glória de Deus desceu no altar. Oh, aleluia. 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 Não há um lugar melhor da presença de Deus. Não há um lugar mais propício para a presença de Deus. A gente precisa entender. Não há um lugar melhor. Que Deus está falando. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Quando Ele fica em silêncio, É porque está trabalhando. se Deus está trabalhando, fica no altar. Deixa Deus trabalhar. Somente esperar. O que Deus Irá fazer. quando Ele estende. Quando Ele estende. A sua mão É a hora. de vencer. Você pode exaltar, pode. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, Louve, precisando louve. Tá sofrendo, tá sofrendo, louve. não importa. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Porque Ele vai. Deus aí na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar.